Vem, irmãos. Em sua mão. Em sua mão maravilha, constante precisa ser. O sol declina e logo após escurecer.
sobre Jesus. Nós vimos ali sobre a divindade, as duas naturezas de Jesus, a divindade e também a sua natureza humana, as expressões bíblicas confirmando isso, porque isso é uma doutrina. E nós falamos aqui acerca das muitas heresias existentes. Nosso intuito não era atacar ninguém, nosso intuito era só alertar o povo acerca da verdade. E nós podemos escolher, está em nossa mão, a liberdade de escolher ouvir ou não a verdade. Amém, queridos? Portanto, a palavra de Deus nessa noite nos leva a entender acerca do Senhor e Cristo. A palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra o senhorio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo, aliás, Pedro, quando está pregando aqui em Atos, eu até fazia uma menção ontem na pregação lá do irmão, e louvado seja o nome do Senhor. Pedro era um pescador de peixes, né? E aí Jesus disse: eu vou lhe fazer pescador de homens. E ele sai para pescar e pega muitos peixes. Porém, aquilo ali é só uma figura daquilo que Jesus queria fazer com ele. Porque na primeira ministração de Pedro aqui em Atos 3, ele vai ganhar quase 3.000 almas para Jesus. Era muita gente. Imagine uma pregação daquela, quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, os apóstolos, irmãos, principalmente Pedro, que aqui está se iniciando a fala de Pedro acerca da ministração do conhecimento de quem era o Jesus. Imagine você que esse momento aqui que nós vimos na história, era muita gente que tinha ali. Eram muitas perguntas. Tinha acontecido o batismo com o Espírito Santo. Pedro está tendo a oportunidade de falar sobre a cristologia. Quem era Cristo? Pedro ele começa se utilizando da palavra de Deus para mostrar para aqueles que estavam perguntando, ou aqueles que estavam indagando, ou aqueles que estavam acusando, dizendo se aquilo era mosto, se aquilo não era vinho, se eles não estavam embriagados, falando línguas estranhas. Aí Pedro se levanta, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo, e um crente, irmão, cheio do Espírito Santo, ele sabe falar de Jesus. Porque Jesus disse que o Espírito Santo nos iria ensinar o que nós devemos falar. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro se levanta, irmão, cheio do Espírito Santo, e começa a fazer uma ministração. Varões israelitas, escutar esta palavra. Ele começa a descrever, aleluia, o Nazareno. Ele começa a descrever, aleluia, o senhorio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 22, ele vai citar que este Senhor, este Cristo, se apresentou ao povo. Ele não está falando, meus queridos irmãos, de alguém que não se apresentou. Ele está dizendo que Jesus se declarou, se revelou. Ele está dizendo que Jesus, aleluia, quis que o seu povo conhecesse, porque ele, aleluia, se declarou a eles. Por meio da onde, meus irmãos? Por meio da palavra de Deus. Aleluia. Jesus disse em João 35, aliás, 5,39, que nós deveríamos examinar as Escrituras. Aleluia. Ele diz: examinai as Escrituras. Nelas vocês encontrarão a vida eterna, pois elas falam de mim. Pedro está aqui dando uma palavra àqueles incrédulos, àquelas pessoas que estavam em dúvida acerca de Jesus, acerca do seu senhorio. É ele mesmo, o Filho de Deus, o filho do carpinteiro José. Aí Pedro diz: olha, ele é varão aprovado por Deus entre nós com prodígios. Não acontecia nenhum prodígio antes de Jesus estar ali. Aleluia. Sem Jesus não tem nada, irmão. Sem Jesus só tem conversa. Sem Jesus não acontece milagre, não acontece prodígio, não tem sinais. Mas Pedro está dizendo: olha, ele se apresentou com prodígios, com milagres e com sinais do céu. Aleluia. Para que todos crescem nele. O apóstolo Paulo diz que os gregos,
judeus, aleluia, os judeus pedem um sinal. É assim? Glória. Mas aí, queridos, por quê? Eles queriam que Jesus fizesse sinais para eles crescerem. E Jesus fazendo os sinais. E Jesus se apresentando. E Jesus se apresentando. Mas quando Jesus morreu, a mensagem era tão forte, irmãos, para descaracterizar a morte de Cristo, que a gente percebe os discípulos querendo voltar para trás. 2 discípulos estavam indo no caminho de Emaús. Aleluia. Já era o 3º dia, meu irmão. Quem estava andando com Cristo? Ei, meus irmãos, escute. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, a gente não consegue a mensagem do Senhor, não, irmão. Glória a Deus. Porque se quem andava do lado a lado com Cristo, quem viu os sinais, os prodígios, as maravilhas naqueles dias, ao ver Cristo ser crucificado, só que nada disso ele fez ocultamente, estava escrito. Aleluia. E mais que nós, o povo judeu conhece a Torá de ponta a ponta. Aleluia. O que Jesus está cobrando, irmãos, é de alguém que tem conhecimento. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem medo de conhecer. A gente acha que conhecendo, eu já vi muito bem dizer isso, não era nem para mim ter aceitado Jesus, não era como o que o cara fala. Porque eu conheci agora eu não conheço, sabe? Só que conhecer Deus é um privilégio. Conhecer Deus nós devemos ter como privilégio, aleluia. O problema quando a gente fala isso é porque a gente está inseguro na nossa fé. Então queremos voltar para trás, como aqueles discípulos. Foi preciso Jesus se apresentar a eles ressurreto, para não perder os discípulos, porque se Jesus não se apresente, eles não acreditavam no que tinha sido escrito. Mesmo Maria lá no sepulcro, voltando com o recado, ele ressuscitou, o anjo aparecendo. Aí eu te pergunto, nós estamos em pleno século XXI. Meu mundo de heresias aí fora, o mundo se acabando, meu mundo de mentiras, engano, corrupções, a gente olha nos jornais, é só porcaria. E nós pregando que Jesus está voltando. E nós pregando o senhorio de Cristo. E nós vendo as obras acontecendo, tudo que Jesus falou está acontecendo. Mas lá tem gente que está dormente e acha que o senhorio de Cristo não é verdade. Ou pelo menos a gente vai ser enganado, irmãos. Então nós vamos ver aqui, Pedro vai nos mostrar, vai mostrar para os judeus, como eles deveriam ter conhecido esse conhecimento de Deus. Ei, irmão, crente é para conhecer Deus, irmão. Sim ou não? Sim ou não? É ou não é para você ter um conhecimento de Deus? É. E por que às vezes a gente vê e são surpreendidos por alguém que não confessou Jesus ainda? A pessoa diz, porque é crente. Né? Por quê? Porque às vezes a gente não coloca a Bíblia sobre as nossas vidas, a palavra de Deus. Outro dia eu vi um camarada falando que nós acreditamos na palavra. Claro, irmão. É a única verdade que existe. É a única verdade que você pode de fato confiar. Fora da Bíblia ninguém encontra outra gente. Fora da Bíblia ninguém vai encontrar outra coisa. Aleluia. Jesus vai apresentar alguns sinais. Nós vamos ver. Jesus vai apresentar a sua autoridade como Senhor. É por isso que Ele tomou a nossa alma da mão do adversário. Você pensa que não teve uma batalha pela tua alma? Teve, irmão. Teve uma batalha pela tua alma e pela minha alma. E a batalha ele enfrentou na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver então Cristo se apresentando com a sua autoridade, por exemplo, sobre as enfermidades. Aleluia. Cristo, o seu senhorio e as doenças. Eram muitas as doenças naqueles dias, como é ainda hoje. Se nós formos em determinado hospital com determinada doença, assim, ó, não, né? A gente não sabe que tem câncer. Quando a gente vai lá, meu Deus, essa é a sombra. Por quê? Porque é do mesmo jeito.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, nós vamos ficar aqui em Mateus capítulo 8 um pouquinho, para a gente ver esses milagres, essa autoridade de Cristo nessas situações. Por que eu estou te levando a ver isso? Porque faz característica com Cristo. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Mateus capítulo 8, você vai notar um leproso. Queridos, a lepra não era algo que se curava do jeito que Jesus fez aqui. Primeiro que alguém que não estava leproso não podia nem tocar na pessoa leprosa. O leproso ele teria que ir ao sacerdote para procurar tratamento. Essa pessoa, este homem que está aqui, ele quando se volta para Cristo, veja o que ele diz. Ele diz assim, ó, Senhor. Ele está reconhecendo o senhorio de Cristo. Ele está dizendo, na tua mão tem autoridade. Oh glória. Eu não sei se você já entendeu. Mas o leproso, aleluia, está reconhecendo Cristo como Senhor. Ele está dizendo, Senhor, na tua mão tem poder para curar a minha lepra. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente estuda um pouquinho, irmão, sobre a questão da lepra, é muito doloroso. Naqueles dias, os leprosos ficavam separados da sociedade. Existiam uns locais chamados leprosários. Colocava-se a pessoa lá e eles ficavam lá, abandonados até morrer ou se curar. A cura não era muito fácil. O camarada tinha que rapar o peito do corpo todo. Ele tinha que voltar lá no sacerdote. O sacerdote fazia um exame dele, enfiando uma agulhazinha na carne leprosa. Se doesse, era porque ele ainda tinha jeito ainda. Mas quando a palavra não dói mais, Aleluia. se doer a palavra do pecado, ainda tem jeito. É porque Deus está trabalhando na tua vida. Mas quando a palavra bate, que ninguém sente mais nada, Aleluia. aí é complicado. Aí a lepra está morte, viu? Aleluia. Porém, Jesus aqui, olha, nos mostrou a sua autoridade sobre as enfermidades. Aleluia. Eu estava conversando com o irmão dentro do carro e ele disse, irmão, eu já vi Jesus curar uma pessoa do pâncreas apodrecido. Nós estávamos comentando os 2 milagres últimos que aconteceram agora. Uma senhora, 8 anos, numa cadeira de roda, lá na congregação, se eu não me engano, do Cipó, o pastor falou ontem, eu esqueci. Cadê que estava comigo? Aí, lá. 8 anos preso numa cadeira de roda, Jesus levantou ela. E o pastor já viu ela evangelizando. Hã? Aleluia, Deus. Evangelizando. Deus de poder e glória. Aleluia. Os irmãos que estão no evangelho no domingo, quem está lá? Eu quero evangelizar. Por quê? Porque Jesus tirou ela de uma cadeira de roda. Ela sabe que foi Jesus. Ela estava determinada a morrer naquela cadeira. Mas o Jesus que eu sirvo ainda é Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas essa foi uma congregação nossa. Grande milagre que aconteceu, tremendo. A mulher pulou na cadeira lá. Jesus está operando. Aleluia. É o mesmo Senhor. Ele tem autoridade. Por isso, meus irmãos, nós já vimos, eu mas a minha esposa, já acompanhamos muitas coisas. Mas quando Jesus quer operar, meus irmãos, e ele disse aos seus discípulos, né, os sinais seguirão aos que creem, né, em meu nome. Eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Jesus declara ali a sua autoridade, seu senhorio, a sua majestade, aleluia. Porque nós falamos que ele era divino, ele veio do céu. E como ele veio do céu, ele trouxe coisas com ele que na terra não tinha. Aleluia. Quem era que via alguém curar o leproso desse jeito, irmão, só tocando? Aleluia. O leproso disse para ele, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar. E às vezes, eu quero. Aí Jesus fala assim, ser limpo. Aleluia. O glória. E Jesus possa tocar na minha lepra nessa noite. O glória. E Jesus possa tocar na minha lepra nessa noite. Para tirar, para me deixar são. Porque eu preciso ser são. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso ser mais limpo. Eu preciso ser mais limpo. Eu preciso, aleluia, tirar aquilo que não. Eu preciso me converter mais ao Senhor. Aleluia.
glória a Deus. Jesus, toca em mim nessa noite. Jesus, tira tudo aquilo que não te agrada nessa noite, porque tu é meu Senhor. Tu é meu Senhor. Aleluia. Eu não sirvo a ninguém lá fora. Eu não quero saber de nada lá fora. O meu negócio é com Jesus. O meu negócio, irmão, é com Jesus. Eu não tenho besteira com outra pessoa nem com nada. O meu negócio é com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você vai ver muita coisa nessa vida, irmão. Você vai ver muita coisa nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A sua autoridade sobre os gentios. Jesus se apresentando como o Senhor, veio para os seus, e os seus não honravam Jesus. Oi, irmão. Quando Jesus está na casa, a gente tem que honrar Jesus. O culto é para Jesus. A adoração é para Jesus. O louvor é para Jesus. Tudo que a gente faz no culto é para Jesus. Por isso a gente tem que tomar cuidado quando for fazer as coisas para Jesus. Capítulo 8 ainda de Mateus, onde se você tiver, você vai ver. Nós vamos ver aqui a autoridade dele sobre os gentios. Um homem, um centurião, reconhece o senhorio de Jesus. Ele chega para Jesus no versículo 6, ele diz assim: Senhor, Senhor, eu tenho um criado lá em casa que está quase morto, Senhor. Olha a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Ele vai falar e ele surpreende Jesus, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você sabe quando é que você surpreende Jesus, irmão? É quando você não faz o óbvio. É quando você busca fazer além daquilo que foi te mandado. Aí a gente surpreende a Jesus. Aquele homem reconhecendo o senhorio de Jesus, ele diz: olha, Senhor, eu tenho pessoas ao meu mandado. Se eu disser ele vai, ele vai. Se eu disser ele vem. Ele está dizendo o quê? Tu és Senhor. E o teu senhorio não precisa tu mandar ninguém, abaixo tu mandar uma palavra. Ô glória, a fé desse camarada, irmão, tu és Senhor. E o teu senhorio é tão forte que é sobrenatural, abaixo de tu falar. Jesus disse: a minha palavra é Espírito e vida. O que esse cara está dizendo aqui? Ô glória, irmãos, ele reconheceu o senhorio de Cristo. Ele está dizendo: basta uma palavra tua e o meu servo vai sarar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aí Jesus fica, olha para ele assim, fica maravilhado e diz: nem Israel creu em mim do jeito que essa pessoa creu. O gentil não era judeu. Aí ele diz assim para ele: ó, conforme a tua palavra. Tem um provérbio que diz, eu não lembro qual é agora, mas conforme a tua alma fala, assim será. Ai, irmão, eu estou mortinho. Assim será. Ai, irmão, eu estou pobrezinho. Assim será. Ai, irmão, Deus não fez. Assim será. Quando a gente, ele falou: Senhor, tu és Senhor. Aí Jesus disse: conforme a tua palavra. Cuidado com a tua palavra, Santo de Deus, Santa de Jesus. Outro dia eu me lembro um irmão chegando para mim, dizendo, olhava para o meu caso: irmão, eu digo em nome de Jesus, né? Vamos para o céu. Eu estava no culto de senhoras, lá na congregação da Mogua. E ele disse assim para mim: irmão Gil, eu creio em nome de Jesus que ele já compra um carrinho para mim, nem que seja para me andar empurrando. Ele pega assim, me assustado, e rapaz, o cara usava uma fé dessa para pedir um carro para andar empurrando. É uma palavra muito. Aí com 3 vezes, um abençoado chegou lá, me chamando para olhar era um costo daqueles antigos. Fugiu de cá. Eu olhei, rapaz, um de fé. Quando foi sair, cadê o carro pegar? Eu morri, cara, eu empurrar o carro lá, eu empurrar o carro. E me lembrei da palavra que ele falou. Irmão e irmã, nós temos uma boca para abençoar e para ser abençoado também. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus diz: conforme a tua palavra. Reconhece o senhorio de Cristo na tua vida, porque a tua palavra terá um peso. Quando a gente reconhece o senhorio de Cristo na nossa vida, quando Cristo está em evidência, a palavra que Deus coloca na nossa boca é diferenciada. É diferenciada. Cristo está aqui se apresentando, do versículo 5 até o versículo 13. A autoridade dele sobre os gentios. Jesus mostra também sua autoridade sobre o restante da criação. Glória a Deus. Tinha tudo para todo mundo perceber Jesus. Ei, irmãos, eu estou
algum tempo na caminhada. Já teve vezes eu fazer algumas orações sobre algumas questões assim pessoais. Aleluia. Eu passei um tempo no estreito, levando eu estava na Quirada, mas foi estreito mesmo lá. E a mulher sempre é a parte mais fraca, não é assim? Nem toda, né? Não tem mulher que é. Mas a minha mulher, ela estava passando um estreito, um processo. Aí eu orava em secreto. Eu oro, Senhor, minha esposa, assim. Daqui a pouco a bênção chegava para ela. Aí eu ficava sorrindo e achando graça. Eu olhando, até muito tremendo. Experiências com a natureza que Jesus declarou que tem. Aleluia. Jesus revelou a sua autoridade sobre o restante das coisas do mundo. É por isso que ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos acrescentarei. Vos serão acrescentadas. Quem é que já passou aqui por situações, irmãos, onde Deus envia um mensageiro, você não tem nada. É por isso, irmãos, que eu confio tanto nesse nosso Deus. Isso não é que eu estou dizendo que eu me complicado com as coisas. Mas é porque tem coisas que a gente precisa dedicar confiança em Deus. A gente precisa reconhecer que Ele não vai nos deixar perecer. Você já parou para pensar? Se Deus não fosse conosco, se Ele não abrisse uma porta para você, para mim, você acha que abriria mesmo alguma coisa para você, para mim? Tem certeza? É Ele quem abre a porta, é Ele quem abençoa, é Ele quem dá. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E como é bom quando a gente entende isso. Ainda no livro de Mateus, nós vamos ver uma tempestade. Era a natureza, irmãos. Mas Ele, como Deus, Ele estava revelando a sua autoridade sobre todo o mundo. Primeiro Ele revela sobre as enfermidades daqueles dias, dizendo: eu vim para trazer cura, eu vim para trazer milagre, eu vim para trazer bênçãos, eu vim do céu trazendo coisas boas. Depois Ele se apresenta a sua autoridade sobre os gentios. Os gentios reconhecem Jesus. Nós estamos aqui hoje. Quantos de nós não fomos curados de enfermidade, demônios que habitaram em nós, que operaram em nossas vidas? Eu conheço famílias inteiras que eram, meu Deus, e o Senhor libertou todas elas. E hoje eles estão na casa do Senhor servindo. Hoje tem deles que são pregadores, pastores. Mas era um demoniado, irmão. Demoniado mesmo. Ela estava voada. Mas aí o Senhor foi misericordioso. Jesus está repreendendo o mar, o vento. Oh, meus irmãos, vamos conhecer Jesus. Ele não é outro, Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele opera ainda do mesmo jeito. Aleluia. Oh, meus queridos, vamos levar Jesus para a nossa vida. Vamos andar lado a lado com Jesus. Porque se nós fizermos isso, irmão, será diferente. O nosso culto vai mudar. A nossa adoração vai mudar. A nossa vida familiar vai mudar. Aleluia. Nós temos que aprender a conhecer Jesus, quem Ele é. O seu senhorio. Quem é o Cristo libertador. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar. A sua autoridade sobre os espíritos imundos. Ainda em Mateus, capítulo 8, ainda, a partir do versículo 28. Jesus está agora aqui, mais uma vez, declarando aos seus discípulos quem Ele é, a sua essência. Nesse capítulo de Mateus, você vai ver Jesus se revelando a uma grande parte daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode, daquilo que Ele opera. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está ali e uma legião de demônios está operando. Nós falamos aqui no domingo sobre essa questão. E Jesus, com a sua autoridade, Ele chega e os demônios dizem, reconhecendo Ele como Cristo, o que é que nós temos contigo? Libertador. Oh glória! Porque Cristo é o Messias. Oh glória a Deus! O que é que nós temos contigo agora? O Messias, o Libertador. Aleluia! Oh Cristo! Pai, que o Senhor venha nos incomodar agora. Nós estamos aqui tomando posse desse corpo. Aí Deus diz, não, a minha obra aqui na terra é com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Sai dele agora. Aleluia! Que era uma legião. Segundo a contagem romana, uma legião é 12.000 demônios. Mas uma legião
autoridade do Filho de Deus, teve que bater em retirada, louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, você não entende, talvez você não entenda isso, mas eu quero lhe falar uma coisa nesta noite, aleluia. O que faz eu e você ser diferente, aleluia, é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ela está em evidência nas nossas vidas. O inimigo de nossas almas, irmão, tem raiva quando ele vê crente que tem conhecimento de Jesus. Porque Jesus disse: se você conhecer a verdade, você será liberto por ela. O poder da palavra é muito grande. Penetra, entra a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir até os pensamentos e a intenção do coração. Às vezes o irmão está pegando uma palavra e a palavra fica entrando na gente. Mas estava pensando isso aí, ó. Estava pensando que ia fazer isso aí tal dia. E o Senhor vai estar cortando a gente, dizendo: não vai não, não faça não. É a palavra, é o poder da palavra. Destrói fortalezas do inimigo de nossas almas. Eu tenho pedido muito a Deus nas minhas orações, irmãos, pela igreja onde eu estou, e onde eu estou, e onde eu for ministrar. Tenho me entregado muito ao Espírito de Deus, e eu tenho visto uma batalha grande, porque tem muito inimigo trabalhando na palavra aí para distorcer a palavra de Deus. Mas é muito mesmo. Eu tenho me posicionado contra este inimigo, irmão, na palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nós crentes não trabalhamos, irmão. Cadê, irmão? Nós não trabalhamos, irmão. Nós não trabalhamos. Sabe por quê quem dá trabalho? A gente não quer escola bíblica, a gente não quer meditar na Bíblia, a gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer nada disso, irmãos. Aí quando as coisas apertam para a gente, o que a gente quer? Quer estar orando direto, quer estar jejuando, quer estar lendo a Bíblia. Isso funciona com a gente, homem, não é nem muito legal, imagina com Deus. É porque Deus é misericordioso conosco. Mas se eu e você tomar posição, nos colocarmos na posição, fazer você um cristão mais diferenciado, eu vou começar a ter mais adoração com o meu Senhor. Eu vou começar a ler com versículos, um capítulozinho antes de eu dormir de noite. Pela manhã eu vou orar. Crente, meus irmãos, isso aqui são dados, são estatísticas. Nós não podemos deixar de buscar o Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque senão vai se levantar outros altares. Só há um altar para adorar o nosso Deus. Senão nós vamos perder nosso tempo com coisas velhas bobas desse mundo. E vamos perder o melhor que vem do céu para nossas vidas. Então seja um crente zeloso com você mesmo. E sabe por quê? Porque as palavras que são lançadas são como trombetas de Deus para nós. Eu estou vendo um perigo, Deus abre os meus sentidos e eu estou alertando o povo. Mas eu não posso fazer nada disso. Eu não posso pegar aqui o irmão. Vem cá, meu irmão, por favor, em nome de Jesus. O irmão vai sair dessa cadeira aí, meu irmão. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ali é ruim para o senhor e o senhor vai morrer. Eu não posso fazer isso não, irmão. Obrigado, meu irmão. O que eu posso é pregar a palavra de Deus, ter discernimento do que está acontecendo e ensinar o povo a palavra do Senhor. Eu não posso pegar na mão de ninguém e dizer: muda meu filho, muda minha filha. Não. Eu tenho só que ministrar a palavra: Senhor, está aí, está acontecendo. Só que nós temos que aprender a tomar posse da palavra nós, começarmos a examinar o que Jesus falou, começarmos a ler os evangelhos, começarmos a ter uma comunicação com Deus. Aleluia. Quem lembra aqui de terça-feira? Guarda o contato, né? Que é pequenino, né? Guarda o contato com teu Salvador e as lutas do mal não te pela senda leve tu caminharás. E é andando e tendo contato, é andando e tendo contato, é andando e falando. Olha, é a nossa caminhada cristã. Não dá para viver um cristianismo autêntico, não dá para ser um crente verdadeiro se não colocar a Bíblia, a palavra de Deus em evidência em nossas vidas, irmão. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Ah, irmão, então eu vou escutar pregação. Leia a palavra que você está pregando. Leia a Bíblia que você está pregando. Leia porque ela vai lhe levar para um bom caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Outro dia uma pessoa ligou para mim